Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Ônibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. E olha eu aqui mais uma vez, agora, nesse sabadão aqui, justamente para falar de Duna, que olha, o filme talvez aí que pode se tornar uma grande sensação, Essa questão aí de bilheteria a gente já conversa daqui a pouco. Inclusive, deixa eu marcar aqui, que é sobre bilheteria, que é um assunto bem interessante, bem importante. Como sempre, eu trago meu caderninho de anotações para a gente conversar alguns pontos sobre o filme. Lembrando que é um vídeo das primeiras impressões de Gustavo Danoni que eu tive. Também gosto de trazer alguns comentários dos críticos e, claro, o site dos Tomatinhos. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, você já sabe, meu querido? Você pode me ajudar. Primeiramente, deixe seu comentário se você assistiu o filme, se você vai assistir, porque o seu comentário é importante. Aí, além do seu comentário, você pode deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, que me ajuda demais. Então bora falar desse filme Duna, que eu, Gustavo Danoni, fui no cinema praticamente não sabendo de nada. Não vi o primeiro filme, que não tem nada a ver, vamos dizer assim, não tem uma ligação, mas segundo Charles Mendoro você tomaria vários spoilers, E então não assisti o primeiro filme, deixei de assistir, não li o livro também. Então eu praticamente fui um noob, um cara sem saber nada. A produção também foi comigo ali assistir o filme, sem saber nada, o que é positivo, o que é interessante e muitas vezes o que é bacana para você talvez aí ter uma experiência por completo, Porque tem muita gente que compara, cinema com os livros e é uma comparação muito complicada, porque você não consegue muitas vezes colocar tudo aquilo que está dentro de um livro, em um filme, senão vai virar ali praticamente, pode virar um livro, pode virar 10 filmes, com toda certeza, se você principalmente se for um livro bem detalhado, Primeira questão de roteiro que eu achei muito interessante, Porque assim, não é um roteiro cansativo, o que me deixou muito feliz, realmente cheguei sem pretensão alguma, não é um roteiro que enrola demais. Vou te dar um exemplo do que é enrolar. Por exemplo, ele não perde tempo querendo explicar todos os personagens, Ele tem uma história, ele tem um protagonista, ele tem um pai, tem uma mãe, tem a religião no meio, Eu gostei até de falar no meu Instagram, eu comentei que como que é que fala, uma ficção científica misturada com um drama, o que torna bem interessante toda essa história. Claro, com traição, jogadas ali e tudo mais, o que realmente a gente encontra, no mundo de hoje. Uma coisa bacana, talvez, que eu quero evitar de dar spoiler para você de todas as cenas, é você ir sabendo que existe um império, Existe governador, existe duque, que é no caso, ali, existe as irmãs, que é uma espécie de uma religião bem interessante. Então assim, você tem praticamente uma coisa que me lembrou muito bem, que eu sou fãzaço de Star Wars, então assim, tive vagas lembranças, Tem questão assim de filmagem, momentos que mostram os planetas, é claro que não é o mesmo estilo, mostra de um jeito diferente. Mas assim, me familiarizei e me lembrou e me trouxe energias, coisas positivas, o que é muito legal quando você vai assistir um filme. Então esse ponto de não enrolar, de querer falar quem é quem ali praticamente, todos os personagens, vou dar um exemplo muito básico que não é um spoiler, Tem um doutor ali no meio, O pessoal inclusive tem poderes que aparenta ser psíquico e tudo mais, Eu preciso ler a fundo para poder entender, porque nem isso é muito bem explicado, mas é interessante ali que você entende o que é, claro. Mas vamos supor, tem um doutor e apenas é apresentar, isso aqui é o doutor. Praticamente, como se eu apresentasse para você assim, isso aqui é o doutor Luiz e ele faz isso. Acabou, não voltou lá na história do Dr. Luiz, mostrou quando ele era criança, porque tem alguns filmes que acabam se perdendo na questão de roteiro por querer mostrar muito detalhe, muita coisa, e aí se perde na história. Então, esse é um ponto positivo que eu considerei. Eu marquei aqui fotografia, Porque a fotografia do filme eu achei sensacional e também a habilidade usada para a questão da filmagem foi muito legal. Lembrando que eu sou filmmaker, então muitas vezes eu me apaixono muito pelo modo que a pessoa está ali filmando, está colocando o foco da câmera e tal. Então isso aqui eu achei sensacional, achei muito bacana. Um detalhe muito importante, que tem algumas cenas que eu considerei como lindas. Por exemplo, você está no escuro total e de repente vem aquela luz e o mais legal é que parece que você está na cena. Por quê? Você está ali no escuro do cinema,
tela escura, por isso que tem aquela magia do cinema, aquela importância. A hora que dá aqueles brancos, aquele clarão do sol vindo realmente, cara, eu fechei o olho porque me atrapalhava. Eu vou perguntar inclusive para a produção como foi para ela, né? Eu comentei aqui a história também, né, que eu considerei que aí já tem uma ligação com o roteiro, que eu achei muito interessante. É uma história que você vive junto com o personagem, né? Por ter esse lado de drama, esse lado de perda, né? E não vou me aprofundar muito nessa questão de história para não dar um spoiler, mas uma coisa que você pode saber, né? Conforme eu falei, tem uma religião, tem um império, tem um duque, né? Tem o filho do duque, a esposa do duque, tem as irmãs ali que tem os poderes, né? Que eu vou considerar como psíquicos, talvez ali, poder da mente e tudo mais, e tem um povo da areia, né? Que me lembrou muito Tatooine, né? De Star Wars, né? Mas assim, eles são bem diferentes, eu achei interessante também. E a questão da valorização também, a história, né? Não é iguaria que fala, mas como se fosse um tempero, sabe? Um negócio lá vermelhinho, que é o que tem mais valor ali na questão do universo, né? Da história de Duna. Eu coloquei aqui que não perde tempo, que é muito importante, né? Porque não perde tempo com coisas bobas. Tem um ponto negativo que eu vou comentar com vocês, tá? Que foi uma coisa que eu senti, Danone pode estar falando besteira, né? Marquei também, site dos Tomatinhos está com 88% da avaliação dos críticos até o momento que eu olhei. E daí a gente entra no ponto final, antes de eu falar um ponto negativo, que eu sempre gosto de deixar para o final, que é Oscar e bilheteria. Olha, tem grandes chances, né, desse filme participar do Oscar, mas por que, Danone? Eu acho que ele tem o grande perfil que o Oscar gosta, tá? Então ele se encaixa praticamente nos padrões. Questão de fotografia, questão de filmagem, questão de roteiro, questão de ter um drama, questão de ter uma história, mesmo assim ele sendo adaptado de um livro, né, o que muitas vezes alguns críticos não gostam, né, isso é a grande verdade, mas eu vejo que a grande crítica gostou, achou interessante, uma adaptação muito boa, então tem chance sim. E a bilheteria eu acho que talvez não vai ser uma bilheteria que surpreenda, né, a não ser que o pessoal realmente compre a ideia da crítica, né? É um filme até um pouco difícil o entendimento, né? Você tem que prestar bem atenção nos detalhes, ali nos acontecimentos, só que nem eu falei, não tem enrolação, não tem explicação. Então se você perde alguma coisa, algum detalhe, algum momento, você infelizmente pode se perder aí no meio do filme. E ali o ponto negativo, eu acho que alguns acontecimentos poderiam ocorrer rápido demais, não, rápido demais, mais rápido, numa velocidade maior, tá? Porque assim, o filme se estendeu tanto que em alguns momentos ele se torna um pouco cansativo e em alguns momentos ali um pouquinho parado. Isso eu considero como ponto negativo e também por ter um confronto, na minha humilde opinião, por se tratar de galáxia, império, duque, pessoal armado fortemente, naves, poderia ter um embate bem melhor, poderia inclusive ter aproveitado Jason Momoa, né, e o ator que faz o Drax, lá o Drax e tudo mais, poderia ter aproveitado um pouquinho mais desses dois, tá? Ali no meio do embate. É uma humilde opinião minha. Eu sei que quem lê o livro às vezes vai falar, você está falando besteira, isso não tem no livro e tudo mais. Mas, cara, é uma adaptação. Muitas vezes tem coisas que convém na hora da adaptação. Lembrando que é uma humilde opinião minha, primeiras impressões de Gustavo Danone, mas deixa aí nos comentários se assistiu, não assistiu, vai assistir, porque o seu comentário é muito importante. Aí além dele você deixa seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho de notificações que me ajuda demais, porque mais uma vez eu vou ficando por aqui, então até a próxima. Tchau!